Tudo bem, pessoal? Sou o professor Felipe Karaszek, sou professor de Filosofia, Ciências Sociais e História da Cultura. Em nosso estudo de hoje, nós abordaremos o pensamento de um autor fundamental para compreender o que aconteceu no século XX, mas não só isso, para pensar como algumas coisas que se tornaram relevantes no século XX se tornaram assim tão relevantes. Esse pensador é Michel Foucault, o qual apresento a vocês por essas imagens de forma sempre impactante, polêmica e notável na figura de um pensador como Foucault. É consenso dizer, assim, não preciso me justificar demais para essa afirmação, que é um dos principais pensadores do século XX, representante do pensamento francês contemporâneo, o qual tem uma obra singular, alguém que até hoje forma, digamos assim, escola de pensamento. Existe um modo de pensar, um jeito de pensar que se constitui a partir da obra de Michel Foucault, uma obra plural, complexa no sentido não de difícil, complexa no sentido de muitas ramificações. Ela é complexa no sentido de ter várias abordagens, dimensões, continuações, a qual gera até hoje um método de pensamento. Então é possível pensar uma maneira de estruturar e de organizar as próprias ciências humanas antes e depois de Foucault, dada a importância desse autor e compreender a importância de alguém dessa grandeza para o pensamento do século XX. Então é por aí que nós começaremos estudando as fases do Foucault, os principais conceitos em sua obra, os principais conceitos nas suas obras, melhor, e seguiremos dentro de um processo que didaticamente, metodologicamente, para mim é relevante. Escolher uma escola ou um autor, determinar suas principais obras, fazer uma imersão no interior dessas obras, buscando os principais conceitos desenvolvidos nessas obras, para então compreender como essas dimensões, essas noções se cruzam e produzem um significado. Vou começar então com vocês estruturando uma primeira abordagem sobre Foucault, uma provocação a respeito do próprio significado de filosofia e de filosofar. Destaquei a vocês uma sentença do Foucault que provoca dizendo assim: mas o que é filosofar hoje em dia, senão o trabalho crítico do pensamento sobre o pensamento? Senão tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente em vez de legitimar o que já se sabe. Essa sentença, ela é uma síntese do pensamento do Foucault e, na minha interpretação, é uma ótima porta de entrada ao pensamento do autor. A filosofia de Foucault, ela é uma reflexão profunda sobre a própria ideia de reflexão, como a gente tem aqui esse jogo, né? Um trabalho crítico de pensamento sobre pensamento. Nós temos uma história do pensamento, uma história das ideias, uma história das reflexões, uma história das teorias, e é necessário refletir criticamente sobre essas teorias, sobre esses valores, sobre esses pensamentos, sobre essas reflexões. É um trabalho semelhante, só como analogia, ao de Kant, fazer uma crítica do pensamento, uma crítica da razão e suas principais produções da modernidade até a contemporaneidade. Ainda fazer isso para conseguir
uma inovação, o diferente, a diferença, e não uma legitimação do que já se sabe. Então, assim se revela o Foucault pensador, o Foucault intérprete, crítico, que coloca toda a história do pensamento sob análise e produz sobre esses conceitos a sua interpretação, a sua original interpretação. Isso é importante para começar a entender Foucault. Ele é alguém que vai colocar a história do pensamento em questão e todas as ideias já produzidas até então, para que consigamos, com isso, interpretar as coisas de outra maneira. Esse é um ponto fundamental para fazer uma introdução ao pensamento de Michel Foucault, pelos seus conceitos principais, sintetizando as suas obras em alguns caminhos interpretativos. Percebam algo que eu utilizo como didática, como metodologia, os autores que nós estudamos, as autoras que nós estudamos, as épocas, eles têm obras vastas, muitos conceitos. Em determinadas ocasiões, alguns pensadores e algumas pensadoras, como o caso de Foucault, eles têm uma obra vastíssima, são muitos livros, muitas abordagens. É preciso, para conhecer isso, encontrar um caminho de entrada, uma porta de entrada para selecionar essas concepções e, a partir disso, conhecer de maneira não menos profunda, mas introdutória, a ideia principal do autor que poderia levar por um bom caminho hermenêutico e leva. Tá? Então essa é sempre a minha proposta. Eu vou escolher algumas obras, alguns conceitos, e a partir deles nós conheceremos o pensador Foucault, o filósofo Foucault, o historiador Foucault, o cientista social Foucault. Ele é plural de uma maneira de difícil categorização, um pensador. Tá? Um passo adiante nas nossas investigações nos deixa saber que Foucault tem 3 principais momentos da sua produção, e eu digo isso de maneira apenas didática para organizar. Nós temos basicamente 3 décadas de trabalho do Foucault, sendo que cada década Foucault cria e utiliza uma metodologia diferente para produzir as suas obras e as suas investigações. Isso não é fixo. Dependendo da camada interpretativa, nós poderíamos pensar isso de outras formas, sim, mas para nós, de forma didática, funciona. Os primeiros trabalhos de Foucault, que são os trabalhos dos anos 60 ou da década de 60, é de uma fase chamada fase arqueológica ou arqueologia. Vejam a metáfora do arqueólogo aqui, né? O arqueólogo, quando encontra um vestígio de algo do passado, ele não escava aquilo com pressa, nem com uma força, né, ou num rompante que leve aquele vestígio a desaparecer. Ele compreende, como arqueólogo, a importância daquele achado na história. E para desvendar os seus significados, vai lentamente com uma ferramenta como um pincel, escavando e retirando grão por grão, conhecendo a importância de cada grão ali, que revela detalhadamente cada pedacinho daquilo que é encontrado. E aí compreende. E aí interpreta. Essa é a metáfora do que Foucault faz na fase arqueológica, mas não com objetos históricos materialmente falando, mas com os saberes. Foucault se dedica na década de 60 a encontrar, como um arqueólogo metafórico, a história dos saberes que constituíram a nossa racionalidade, as nossas lógicas de pensamento, as nossas lógicas de entendimento
e os principais saberes que nós utilizamos para operar no mundo como seres racionais. Inclusive as coisas que os saberes que criaram as nossas noções de certo e errado, verdadeiro e falso, principalmente normal e anormal. Essas são as tentativas arqueológicas bem-sucedidas de Foucault na sua primeira fase, que é a fase da arqueologia, que são os trabalhos publicados na década de 60. E eu vou usar essa metodologia para apresentar a vocês o pensamento de Foucault. Eu vou apresentar o estilo de pensamento dentro de determinada década, mostrando quais obras foram publicadas naquela década e contextualizando o sentido delas para vocês. Assim conheceremos Foucault. Então, passando diretamente para essa primeira fase, e aí a cada década que a gente for entrando e a cada nova fase aqui dentro do estudo de hoje, eu vou apresentando a vocês o nome que os comentadores concordaram a dar a cada fase do Foucault e anuncio quando isso começa. Então, comecemos pela primeira fase, então a fase da arqueologia, ou a fase arqueológica. São os trabalhos publicados durante a década de 60 e as questões às quais Foucault se dedica são as questões relativas à constituição dos saberes. E entendam por constituição dos saberes os conceitos, os conhecimentos a partir dos quais nós operamos na interpretação da realidade de outros sujeitos e a partir dos quais nós também nos conhecemos, nós nos interpretamos. Isso é fundamental nessa fase. As principais obras da fase arqueológica são as seguintes: A História da Loucura, de 61, O Nascimento da Clínica, de 63, As Palavras e as Coisas, de 66, A Arqueologia do Saber, de 69. Tu percebes que aqui tu tem um padrão nas duas primeiras obras, que é uma reflexão sobre termos constituintes dos saberes sobre a normalidade. Os anormais é o interesse do Foucault dessa fase. Como se constituiu os saberes que nós produzimos como Ocidente, desde a modernidade, sobre o que é ser um normal e um anormal. O que é ser um louco, para Foucault? Aqui diz o título do livro, A História da Loucura. A loucura não é algo dado para o Foucault, os saberes têm uma história. E como um arqueólogo é possível escavar essa história e descobrir que as coisas não são tão simples assim como nós pensamos. E nesse esforço genealógico, que depois nós falaremos, entender essa constituição dos saberes nos levará a perceber que até os saberes têm uma história. E nós desconhecemos a maioria dessas histórias. E conhecê-las pode ser um bom motivo e uma boa estratégia para mudarmos de ideia. E como nós abrimos a aula? Fazendo uma reflexão sobre as reflexões. Uma ideia de pensamento crítico sobre o pensamento. O pensamento sobre a normalidade precisa ser colocado de um ponto de vista crítico, porque não é óbvio. E nada é óbvio para o Foucault. Então essa é a ideia dessas duas primeiras obras. Aqui conta como há uma separação desde a modernidade do normal e do louco, do anormal e do normal, como se constituíram os saberes sobre o que é normalidade, como isso foi criado dentro de uma série de esferas do poder, dadas as noções de inclusão e exclusão social. E paulatinamente Foucault vai nos mostrando a invenção da loucura e, consequentemente, a invenção da normalidade.
inclusive o nascimento dos centros de tratamento da anormalidade, que é a clínica, que em primeiro lugar, em primeira fase eram lugares de exclusão, confinamento e reclusão, a ideia de marginal vem daí, colocar as margens da sociedade, marginal, afastado do centro, colocado lá dentro da clínica, recluso, tirando dos olhos do centro, e depois como um lugar de confinamento. Foucault, não preciso dizer, na verdade preciso dizer, o pensamento do Foucault, ele vai motivar toda a luta antimanicomial dessa década. Que dados esses saberes revelados motivam uma série de pensadores e pessoas engajadas com esse assunto em reverter o sentido de manicômio, de hospício. Essas palavras que só de falarmos já soam como palavras nem um pouco bem constituídas e palavras de discriminação. E esse ponto, né, de marginalização, esse é o ponto Foucault. E aí dentro dessa reflexão produzir uma outra forma, um outro saber para refletir sobre essas questões, pensar e agir em relação a elas. A anormalidade tem uma história, a clínica também, o tratamento disso também, as ideias de recondução à normalidade também. Precisamos rever este assunto. Esse é o ponto do Foucault. Tá? Essas duas obras, principalmente, tratam desse assunto. As palavras e as coisas e a arqueologia do saber tratará de como as ciências humanas se constituíram durante todo o seu processo moderno contemporâneo na produção dos seus saberes. A reflexão aqui do Foucault nessas obras é mais focado em fazer uma arqueologia das ciências humanas e os seus significados. Então esses são os primeiros conceitos e os primeiros pontos dentro da primeira fase do Foucault. Agora eu vou apresentar a vocês a segunda fase do Foucault, que são os escritos da década de 70. Depois eu volto e entro especificamente dentro de cada uma das fases e trago exemplos a vocês. Segunda fase do Foucault, ela é denominada genealogia, gênese, origem, surgimento, nascimento, a ciência que estuda a origem das coisas, tá? Genealogia, a ciência dedicada à investigação das origens, dos surgimentos, dos nascimentos. É uma continuação, é uma derivação, inclusive, da fase arqueológica. Se, em primeiro lugar, a história das constituições dos saberes tem um foco na obra do Foucault, esses saberes não são neutros nem isolados, esses saberes produzem valores. E se os saberes produzem valorações, conhecer a relação entre valor e saber, e ainda por cima, investigar e criar um processo analítico, reflexivo, teórico, que busque o conhecimento dessas origens, vai nos deixar conhecer também como os mecanismos de poder, ancorados e estruturados por aqueles saberes, modelam os valores. Então agora tu tem mais uma fase aqui. Tu vai da constituição dos saberes à manutenção dos valores, aos mecanismos de poder que os sustentam. A pergunta do Foucault é: como esses mecanismos de poder se originaram? Como os mecanismos de poder surgiram? Como eles agem? Como eles atuam? Como funciona o sistema do poder? Essa é a ideia, num sentido de mecanismo, de produção, como ele se mantém. As obras principais
dessa fase do Foucault, que é a segunda fase, que é a fase da genealogia. E aqui eu apresento a vocês, com certeza, assim, tem um lugar de destaque na obra Foucaultiana, a obra Vigiar e Punir, que é a obra de 75. Chama atenção a esse ponto, é a obra mais citada, a obra mais conhecida. É aqui que o Foucault vai contar a história e o nascimento da clínica, das prisões, das instituições de repressão, principalmente de confinamento. Vigiar e Punir é uma obra que trata principalmente do nascimento, surgimento e estruturação das prisões. Então é uma obra relevante para a gente pensar tanto em ciências humanas, no foco do direito. Essa obra é muito estudada, o nascimento da prisão. A ideia, mas pensa em prisão não só no sentido de presídio, a ideia de cadeia, como a gente está acostumado a ouvir no mundo da vida cotidiano. Pensem no nascimento da prisão como o nascimento do poder aprisionamento. Essa é a ideia. E isso é bem importante numa virada hermenêutica, numa nova forma de pensar essas coisas. O nascimento da prisão é o nascimento do poder de aprisionar os corpos das pessoas, caso elas sejam contextualizadas como anormais, ou marginais, ou descentralizadas. Esse é um ponto importante para o Foucault. E aí a ideia de prisão, de aprisionamento, não fica reduzida especificamente à noção de cadeia, de presídio, como nós estamos acostumados a ouvir dizer. Aqui a ideia de o nascimento da prisão como o nascimento do poder de aprisionar um corpo passa por dentro de uma análise das prisões, como nós conhecemos, mas também das clínicas, dos hospícios, dos manicômios e, acreditem, até das escolas. O Foucault vai chamar a atenção disso. Eu vou ler depois para vocês um trecho que vai ressaltar para vocês essa semelhança arquitetônica e dentro de um estilo, de um edifício, de um prédio planejado para não só o controle dos corpos, mas a manutenção dos corpos em aprisionamento. E aí tu vai ter limites e níveis disso, assim, das instituições e das arquiteturas que levam a um controle do corpo, a um projeto de disciplinamento desse corpo até o aprisionamento. Então, como esses mecanismos de poder aprisionar nasceram. Por isso essa obra é tão relevante. E ela é tão falada, é uma obra tão conhecida, justamente por não só pela novidade que essa obra representa, pela inovação conceitual que ela traz, mas também pelo impacto do seu significado, por um modelo reflexivo, por um tipo de pensamento sobre a ótica do aprisionamento que não havia ainda, antes de Foucault, sido colocada em tamanha reflexão, em tamanha crítica. Ora, por que o poder de aprisionar existe? Qual é a noção originária disso? Que saber isto representa? Como isso se constitui nos mecanismos de poder? Quais são os objetivos disso, as origens disso? Porque entre todas as possibilidades que uma sociedade humana teria, a escolha foi pelo poder de aprisionar um corpo. Essa é uma reflexão extremamente Foucaultiana. É isso que ele quer suscitar na gente e produzir esse estilo de pensamento. Entre todas as opções, como nós chegamos no poder aprisionar um corpo por um tempo determinado ou indeterminado? Essa é a pergunta do Foucault. Isso é notável dentro dessa obra aqui. A outra obra dessa fase é uma série de livros produzidos sobre a mesma temática, que é a história da sexualidade.
e os subtítulos vão dando corpo e noções a um entendimento diferente dessa questão da sexualidade. Em Foucault, A Vontade de Saber é o primeiro volume, publicado em 76. Outra obra de bastante importância e relevância. Todas as obras produzidas sobre a temática, a história da sexualidade, até como essa noção, essa ideia foi sendo construída pelos saberes e pelos poderes vigentes, foram se estruturando aqui cada vez mais. Aqui na década de 70 tem a inauguração dessas temáticas que vão se repetir logo mais. Então essas são as ideias fundamentais e os conceitos principais da segunda fase do Foucault, denominada genealogia. Agora conheçamos a última fase do pensamento de Foucault, os livros da década de 80. Bom, pessoal, eu já passei o nosso slide para a terceira fase do pensamento do Foucault, que são as obras da década de 80 em diante, digamos assim, porque depois que o Foucault faleceu, ele deixou várias publicações ainda por editar, teve uma disputa por direitos autorais, teve uma série de fatos envolvendo as publicações póstumas do Foucault, mas eu adianto já que o resultado foi que elas estão sendo publicadas ainda. Podemos conhecer e perceber o aparecimento de algum curso do Foucault que havia sido guardado em áudio e agora é transcrito para livros. Então nós temos ainda, desde a década de 80, escritos do Foucault aparecendo, surgindo. Tá? O que é importante para nós é entender essa terceira fase, que se chama fase do sujeito, e principalmente a fase do sujeito ético. São questões relativas à constituição do sujeito. Isso é bem importante parar agora e entender um pouco isso, refletir sobre essa noção, que é uma noção importante para compreender inclusive o pensamento e a lógica do século XX. O que é um sujeito? E por que eu estou falando sujeito e não indivíduo? Qual é a diferença entre eles? Vejam, né? Por dentro de um ponto de vista filosófico, que é o que nos importa aqui, e aviso isso como delimitação e criação de um espaço. Falarei de um ponto de vista filosófico, porque não significa que de outros pontos de vista não hajam, que não existam interpretações sobre essa distinção entre indivíduo e sujeito de maneiras diferentes da que eu vou propor. Então eu aviso antes também por uma questão ética. Mas, claro, existem outras interpretações, mas aqui, para nós compreendermos dentro desse sentido o significado de sujeito, diferenciando de indivíduo, nos é favorável pensar assim. O indivíduo seria uma reflexão hipotética em que nós pensamos um organismo humano, um ser humano, numa epoqué, que é aquela tentativa de suspensão do mundo das relações, do mundo da natureza. E por essa suspensão hipotética, como uma experiência mental, a gente pensa como é o ser humano na sua natureza, antes de entrar em contato com outros indivíduos, com a sociedade, com o mundo. E aí, quando nós pensamos nesse indivíduo antes das relações mundo, relações sociedade, relações na cultura, a gente teria uma tentativa de aproximação do indivíduo, que é como é o ser humano na sua natureza primeira, antes da relação com as coisas. E aí uma teoria sobre a natureza humana se formaria para que a partir disso a gente conseguisse pensar então outras questões do sujeito quando ele se relaciona. As teorias sobre a natureza humana são, na verdade, representações dessa estrutura de pensamento de tentar suspender o humano como indivíduo e interpretá-lo antes da fase relacional para, a partir daí, compreender a fase relacional
Dou algumas sugestões de revisão e de consulta sobre isso, as hipóteses e as teorias sobre a natureza humana em Hobbes, em Locke, em Rousseau, seriam alguns exemplos dessa estrutura que eu estou defendendo agora. Então essa seria uma reflexão sobre o indivíduo, tá? Sintetizando, como é um ser humano antes das relações? Tenta pensar isso. Agora, a distinção para a ideia de sujeito, e principalmente nessa visão Foucaultiana, constituição do sujeito, parte de uma premissa um pouco diferente para refletir. E a premissa diferente é a seguinte: não existe ser humano sem relação. O sujeito é algo que se constitui o tempo inteiro, na história, na vida e para diante, nas relações do humano com tudo que está à disposição no mundo. As instituições, a cultura, outros seres humanos, as leis, as normas, os saberes, os poderes. Não há indivíduo. O sujeito é o resultado das suas relações, mas também, pegando as outras fases do Foucault, o sujeito é o resultado da história dos saberes, da história dos mecanismos de poder, da constituição dos conceitos que organizam o certo, o errado, o normal e o anormal, o louco e o não louco, o bom e o mal. E essas formas de saberes utilizadas pelos mecanismos de poder sobre um corpo modelam e constituem o sujeito. O sujeito é um resultado do que o mundo e a história fazem com esse sujeito. E assim continua. Então a teoria do sujeito em Foucault, a fase do sujeito, é um momento que ele para e se debruça, se dedica para esse assunto. O que a história dos saberes, o que os mecanismos de poder fazem conosco. Como nós, como sujeitos, somos o resultado disso. E continuaremos sendo. E em que medida existe uma possibilidade de liberdade de atuação, de, ao perceber isso, mudar um pouco como o impacto das coisas, vamos chamar assim, como o impacto das coisas lá fora, o tudo relacional do mundo, impacta na minha autoconstituição. O quanto de liberdade eu consigo mexer nisso, me proteger, mudar, fazer diferente, e o quanto eu não consigo. Essa é a reflexão do terceiro Foucault, claro que não é um terceiro Foucault, da terceira fase do Foucault, quando ele pensa, então, no sujeito e a sua constituição. Aqui está apresentada, então, a questão do sujeito, a constituição do sujeito ético, mas também as suas principais obras. Vejam que os primeiros livros sobre a história da sexualidade agora se desdobram em outros temas. A História da Sexualidade 2, o uso dos prazeres, a própria noção de prazer, ela é abordada, ela é pensada, ela é refletida aqui dentro dessa obra, também como um saber que é organizado por um mecanismo de poder, ou pelos mecanismos de poder. E o livro mais marcante, eu acredito, dessa fase, que gerou um grande debate na história do pensamento, é o História da Sexualidade 3, O Cuidado de Si, que é o livro de 84. O Cuidado de Si é a obra que trata desse mínimo grau de liberdade, que o sujeito, quando percebe o que é um sujeito, pode tomar como ação. Veja que aqui em Foucault tem um ponto de inflexão, que é o lugar, o momento em que tudo muda. Vou dizer do seguinte jeito: é diferente quando nós nos relacionamos com algo e nós pensamos sobre isso, de quando nós não pensamos sobre isso. Então vejam a diferença. Para o Foucault isso importa tudo aqui.
Quando eu penso sobre os processos que produzem e constituem um sujeito, eu crio uma relação diferente com esse problema e, consequentemente, comigo e com o mundo. Quando eu não penso, eu não crio uma reflexão crítica, como é o caso do Foucault, sobre como um sujeito, e eu também como sujeito, sobre como um sujeito se constitui, eu não penso sobre isso, eu sou muito mais impactado por isso, porque eu sou um resultado constante, não crítico, não reflexivo, também não protegido, e eu sou um resultado do que o todo lá fora faz comigo, porque justamente um sujeito é o resultado do todo lá fora. E esse ponto para o Foucault é importante, é diferente quando nós pegamos um assunto e pensamos sobre ele, porque o pensar já é uma ação, e quando nós não pensamos. Então o cuidado de si trata disso, da importância de pegar assuntos como a constituição do sujeito, já que nós somos sujeitos no mundo, como sempre, mas principalmente no contemporâneo. Nós somos resultados do que o mundo faz conosco, então é importante que pensemos sobre isso, porque precisamos tomar um pouco a manutenção e agir sobre isso. E aí vem a outra camada de pensamento do cuidado de si. Tem algumas coisas que eu não consigo mudar. Tem algumas coisas que eu não consigo fazer diferente lá fora, mas é possível fazer aqui dentro. Então, a ideia do cuidado de si é um certo tipo de apego ao próprio indivíduo não seria a palavra, ao próprio sujeito, ao próprio eu, vamos dizer assim, só como operador, que entende que o tempo inteiro somos constituídos pelo lá fora e tentamos agir de maneira mais protetiva, cuidando com o quanto nós queremos receber ou não este impacto. Eu devo lembrá-los e lembrá-las que nós já falamos disso uma vez e que nós já estudamos isso certa vez, quando nós estudamos as escolas helenísticas na Antiguidade Clássica. E se isso não passa despercebido para nós, com certeza não passou despercebido para o Foucault. E nessa obra, quando ele fala desse ponto de que o sujeito ético é uma ética porque é uma prática, que deseja agir sobre si, tentando criar uma ideia de autocuidado, já que o mundo lá fora faz outra coisa e também é meio inacessível à mudança por uma ação individual, eu ajo e atuo em mim. Então eu crio uma série de práticas, de rotinas, de cuidados, de reflexões, de memorizações que me produzem uma organização e uma escolha para me construir como sujeito em um nível de diferenciação com o que lá fora envia. E o Foucault estuda o estoicismo e outras escolas helenísticas como exemplos de cuidado de si e sugestões de cuidado de si. Quando até a própria ideia aqui de ataraxia, hoje se usa outras palavras, assim, a ideia de suportar é trazida como a ideia de resiliência. Tem até umas palavras que seriam até anacrônicas de usar, mas lembram a ideia de como o cuidado de si pode atuar e agir dentro do sujeito quando lá fora faz outra coisa. Vocês entenderam, então, esse ponto em Foucault, e é fundamental entender isso para a gente seguir. Então, o cuidado de si é esse momento de perceber que lá fora as coisas não são tão assim simples, nem amistosas. Assim. Tem uma vontade de controle dos corpos, de aprisionamento dos corpos, de conceituação de um saber de anormalidade, de um certo tipo de normalização, de busca constante de normalização e lapidação, para uma espécie de modelagem que atua nos corpos. E aí o sujeito, na fase do cuidado de si, percebendo disso, atua de outra maneira. Essas são as principais ideias e os principais conceitos
de Foucault nessa terceira e última fase do seu pensamento, que é a fase do sujeito e a constituição de si, uma prática, uma ética voltada ao autocuidado. Com isso a gente encerra uma apresentação das ideias principais do Foucault em cada uma das fases. Esse ponto de apresentação de Foucault está completo e está constituído. Com essas apresentações vocês já têm uma entrada dentro da obra, nas ideias. Agora a gente só precisa especificar um ponto muito fundamental dentro de cada uma das fases que recorrentemente, de maneira recorrente, aparece. E é lembrado também em Foucault. Então é um ponto dentro da fase da arqueologia, principalmente sobre a ideia de loucura. Um segundo ponto dentro da genealogia, que é sobre a ideia de punição, do nascimento das prisões e uma arquitetura prisional, que aparece na ideia de aprisionamento de maneira mais geral. E a última fase do cuidado de si, falar um pouquinho mais assim dessa ideia de autocuidado, e a gente encerra o Foucault. Vamos nessa. Bom, o que eu gostaria de destacar com vocês dentro da primeira fase, que é a arqueologia, essa primeira fase do Foucault. Vamos nessa. Qual a intenção do Foucault aqui? Olha só, ele estuda que desde o século XVII existe um tipo de constituição dos modos de existência das pessoas. Vejam comigo aqui essa citação do Foucault. Determinar nas suas dimensões diversas... Vou ler de novo. Qual é a intenção da fase arqueológica? Vamos novamente. Determinar nas suas dimensões diversas o que deve ter sido na Europa, desde o século XVII, o modo de existência dos discursos e, singularmente, dos discursos científicos, para que se constitua o saber que é nosso hoje. E, de maneira mais precisa, o saber que se deu por domínio este curioso objeto que é humano. Então, qual é a ideia da fase arqueológica? Vejam aqui nas palavras do próprio autor. Estudar, rever e buscar nessa ideia da arqueologia, né? Tirar lentamente o pó que está sobre os saberes, conhecendo as suas origens e que formam modos de existência. E os modos de existência são sustentados por outra coisa muito importante em Foucault: discursos. Os discursos que sustentam os modos de existência. E também aquilo que nós chamamos de científicos, como isso se consolida. E aí, dentro desse projeto, né, isso vai modelando a ideia de humano, e também do que é humano, do que não é humano. O humano, do desumano, do inumano, até do animal. A ideia de associação de um saber proposital da loucura à animalidade. Isso é fundamental para compreender Foucault. Foucault, além de trabalhar com o conceito, com a história das teorias científicas, nos faz ver e imaginar numa série de gráficos, numa série de pinturas, de desenhos dos períodos estudados, a forma que a loucura, que a anormalidade era representada, principalmente a essas associações à animalidade, ao monstruoso. Vou mostrar alguns exemplos. A nau dos loucos, né, uma das primeiras estruturas de marginalização da chamada loucura, né, nas representações de rostos de exclusão, de pegar e jogar à parte os sujeitos compreendidos como anormais. Em um outro sentido, da nau, as formas deformadas dos rostos daqueles entendidos como recusáveis pela sociedade, recusados, né? E aí vários nomes aparecerão: louco, os leprosos, os anormais, e todas essas palavras que dentro da história dos saberes
aparecerão como uma legitimação da exclusão em uma série de alegorias que Foucault nos faz conhecer. Aqui, depois vocês vão conseguir aproximar e ver de maneira bem específica como são constituídos os rostos, os corpos dessas pessoas que estavam colocadas dentro de representações e grafismos associados à loucura, à anormalidade, né? Que tem uma ideia melhor para a gente conseguir compreender essas perspectivas. Tá? O Foucault faz um recurso e ele recua a todo um percurso histórico para que conheçamos a história dessas formas de representação. Tá? Então essa sim é uma complementação daquela minha primeira apresentação sobre a primeira fase em Foucault, a arqueologia, e esses são alguns detalhes que eu gostaria de trazer como uma segunda camada de entrada na primeira fase, mas que agora se consolida e a gente finaliza. Tá? Na segunda fase do Foucault, que é marcada por aquela obra muito importante chamada O Vigiar e Punir, que com certeza é a obra mais citada de Foucault, é a mais lembrada, é a que mais volta, a gente precisa se deter um pouquinho mais e ver alguns detalhes internos mais detalhadamente. O que é a genealogia, então, em Foucault, que dá nome a essa sentença ou essa fase do Foucault? A genealogia de inspiração nietzschiana, que vem do pensador Nietzsche, pressupõe de um jeito muito simples: os valores têm uma história. Nós desconhecemos essa história, por isso que acreditamos às vezes tão cegamente que isso tem um valor de verdade tão absoluto. É necessário colocar sobre crítica, sobre reflexão, a história dos valores, principalmente dos valores morais. Quando nós conhecermos essas histórias e percebemos que as suas origens não são às vezes tão bonitas assim, que a origem de determinado valor pode ter uma origem inóbil ou fundamentada na crueldade, nós teremos bons motivos para mudar de ideia. Essa é basicamente a concepção de genealogia. Valores morais têm uma história, nós desconhecemos, é necessário conhecer. Isso será uma boa argumentação para mudarmos as nossas visões sobre as coisas e até, por que não, escolher novos valores de orientação das nossas subjetividades, das nossas vidas, dos nossos modos de existência, por que não usar o termo Foucaultiano. E aí ele empreende aqui essa intenção de conhecer as histórias dos valores. Nesse caso específico, já dizendo no Vigiar e Punir, de maneira bem objetiva, que o seu interesse é genealógico, de buscar a origem dos valores, principalmente nesse livro, do valor de aprisionamento, e de como isso é, pelos mecanismos de poder colocado sobre os corpos, tem uma intenção já declarada aqui. Tá? Então isso já traz uma noção aqui de genealogia, a qual eu vou apresentar para vocês como citação aqui, já lá no Vigiar e Punir, consolidando a minha apresentação sobre essa ótica que eu havia dito antes. Vou citar Foucault. Devemos ainda, é uma pergunta, tá? Devemos ainda nos admirar que a prisão se pareça com as fábricas, com as escolas, com os quartéis, com os hospitais, e todos se pareçam com as prisões? Pronto. Esse aqui é o Foucault de Vigiar e Punir, está lá no final essa citação. E qual é a lógica aqui do Foucault? Vejam, até agora o que nós aprendemos sobre Foucault? Os saberes não são despropositados, os saberes não são ocasionais. Eles são criados desde o século XVII, principalmente, para organizar e consolidar os modos de existência e os nossos operadores conceituais do mundo,
quem atua utilizando e internalizando nas pessoas, nos sujeitos melhor, esses saberes são os mecanismos de poder, e os mecanismos de poder, dependendo de qual nível que se está falando, vai com diferentes tarefas, que é produzir os sujeitos normais. E agora vocês entendem o quanto isso quer dizer algo muito pertencente ao pensamento Foucaultiano. Um sujeito normal é aquele sujeito desejado em uma constante produção pelo sistema, pelo mundo, por aquilo que é o poder, que é algo que ao mesmo tempo está e não está, é metafísico, mas também é tangível. Foucault tem uma obra inteira sobre o poder, chama-se Microfísica do Poder. Microfísica, ele está pequeninamente em todos os lugares. Importante dizer. Tá? Essa é uma boa estratégia de pensar o poder. Então, o poder, que é microfísico, mas está em todos os lugares, justamente por ser microfísico, não há onde não esteja o poder, deseja a produção de sujeitos que sejam normais. E as instituições organizadas por esses saberes fazem isso. O que é um sujeito normal? Em primeiro lugar, é aquele que agregou à sua formação de subjetividade os saberes constituídos pelos interesses dos mecanismos de poder. E em segundo lugar, é um sujeito que não questiona isso. Foucault dá um nome especial a isso, chama-se corpus dóceis. As instituições de posse desses saberes constituídos produzem sujeitos que se deseja não só como internalização desses saberes, mas corpos dóceis, que não ajam de forma conflituosa com os poderes e contra esses saberes. E aqui vem uma sutileza em Foucault. Se isso acontece num sujeito, um conflito em relação aos saberes constituídos, uma reação em relação aos poderes e os seus mecanismos, o próprio saber dá conta, o próprio poder dá conta. Então ele é um anormal, ele é um louco. E ele entra para um outro lado dentro do sistema, que é de renormalização. É interessante, complexo, né? Mas vocês entenderam o caminho de significações novas que se criam em nome disso. E essa sentença entra para dizer isso, ela apresenta todas as instituições de normalização, de criação de corpos dóceis, de manutenção de corpos dóceis e, se não for o caso, de tentativa de ou trazer de novo a docilidade ou excluir definitivamente da sociedade. Então, por isso que essas instituições começam lá nas escolas, todas aqui estão citadas, porque todas têm uma arquitetura parecida. E o que tem de parecido nessa arquitetura, com essa ideia do se pareçam? Todas têm o ponto de vista conceitual fundamental de Foucault nessa obra. Todas são arquiteturas construídas sobre a ótica da vigilância. Um sujeito obediente, um corpo dócil, se forma, se modela pelos mecanismos de poder, pela vigilância e pela constante rememoração de que está sendo vigiado para que o corpo obedeça. Então vê que isso aqui tem níveis diferentes de vigilância. A escola já começa com a internalização desses saberes, porque ela é um mecanismo de poder que, para Foucault, pela ótica da vigilância, vai instaurando esses saberes. E um sentido amplificado de vigilância. Senta direito, estou te vendo. Olha a palavra que suscita a vigilância. Primeiro, formação do corpo dócil. Senta direito, repetidamente, ano após ano. A pessoa senta, é um corpo obediente ao final. A ideia da lógica em Vigiar e Punir Foucault é assim: não consigo mudar uma pessoa por dentro, então atuo no corpo. Não sei se ela vai mudar o pensamento, ninguém tem controle sobre isso,
mas é possível tornar um corpo obediente, mesmo que lá dentro ele esteja pensando de outra maneira. Então senta direito, tem a hora para A, tem a hora para B, tem a hora para C. Essa lógica disciplinar, fundamentada pela vigilância, é a leitura que Foucault faz da maneira que esses poderes atuam e agem sobre os sujeitos. É uma lógica disciplinar fundamentada pela vigilância. Em todas as instituições de poder, algumas em graus diferentes. Na fábrica não vai ser diferente, no hospital, no hospício, no manicômio não vai ser diferente, e num nível mais radical, na prisão não será diferente. Todas são fundamentadas na disciplina e na vigilância em níveis e graus diferenciados. Bom, o que há então de parecido aqui para o Foucault, à primeira vista, o que nós percebemos são arquiteturas parecidas. A gente pensa assim, cara, são prédios parecidos, modelados de maneira arquitetônica semelhante. Mas mais do que isso para o Foucault. Todos são fundamentados em níveis e graus diferentes por dois saberes, a partir dos quais esses mecanismos de poder operam. A disciplina e a vigilância, para formar corpos dóceis e sujeitos desejados, desejáveis nesse contexto. E o oposto se dá. Se esse corpo não se dociliza, se a vigilância e a disciplina não funcionam, a terceira via é a punição. E aí sim, tu tem um corpo obediente. Todas funcionam aqui com essa semelhança. Então, a longo prazo, para o Foucault, tu vai formando, como nós vimos antes, nós constituímos sujeitos pela vigilância, pela disciplina, se não assim, pela punição. Por isso, vigiar e punir. A lógica de entendimento a respeito de como os mecanismos de poder constituem sujeitos. E aí, bom, a partir daqui as coisas se complexificam. Foucault vai encontrar na história a origem dessa arquitetura que está lá numa planta, num projeto de prisão criado e desenvolvido por Jeremy Bentham, aquele, o utilitarista que nós já estudamos, mas que também tinha uma atuação fora da linha do utilitarismo dentro dessa visão mais jurídica, essa visão mais colocada assim da norma punitiva, atuando sobre uma construção da ideia de sanção, de punição. Foucault encontra a origem desse prédio numa ideia de vigilância perfeita e que depois é replicado nas principais arquiteturas que essas instituições representam. Então, com isso nós compreendemos o que é genealogia e passamos agora para uma revisão de finalização dessa segunda fase, analisando as plantas dessas prisões ideais. Vamos dar nome a isso também. Tá? Síntese. O que é a genealogia? Não é analisar a compatibilidade e a incompatibilidade entre os saberes, a partir da configuração de suas positividades. Ainda, ele pretende explicar o aparecimento dos saberes, a partir das condições de possibilidade externas aos próprios saberes, ou seja, as intenções por baixo disso. E ainda, os saberes não são efeitos ou resultantes, são elementos de um dispositivo de natureza essencialmente política, que são os mecanismos de poder que estavam ali apresentados antes. Então, para Foucault, a intenção dos mecanismos de poder é a criação desses saberes, para justamente fazer uma própria gestão do sistema. Então, finalizando essa parte conceitual, é uma análise dos saberes que pretende explicar sua existência e suas transformações, situando-os como peças de relações de poder,
ou incluindo-os em um dispositivo político. Enfim, então esse é um conceito síntese. Tá? Mais do que isso seria excessivo e vocês acredito que já compreenderam. Vou deixar aqui alguns conceitos para vocês revisarem e verem de maneira mais profunda se desejarem, se não, podemos passar diretamente para as nossas análises agora dessas plantas e dessas arquiteturas. Vou passar para lá. Tá aqui. Tá? Então, deixo os conceitos que eu passei para vocês e vamos analisar direto essa planta que o Foucault traz lá das reflexões sobre Jeremy Bentham, o utilitarista. O que tem nessa planta que é importante para compreender o que nós vimos em Foucault até agora? Ela é uma ideia da sociedade disciplinar, ela é uma ideia para o Foucault do presídio perfeito, da vigilância perfeita, e ele vai chegando a algumas conclusões sobre isso. Aqui eu tenho uma foto que é uma visão interna dessa prisão ideal, dessa planta de prisão ideal, que não ficou só no ideal, que foi construída, que foi produzida, que tem uma torre de vigilância central, e tu tem um anel ao redor dessa torre, no qual tu tem celas individuais, que elas têm essa abertura para o lado de dentro, possibilitando a vigilância pela torre central, mas elas têm janela do lado oposto, para o lado de fora, onde a luz entra. E essa luz entrando torna iluminada toda a cela. Como cada cela tem a sua janela, a iluminação passa constantemente, ou seja, essas pessoas, esses sujeitos confinados na cela, nunca ficam sobre intimidade, eles nunca ficam de uma maneira em que possam manter a privacidade, eles estão sempre expostos. Então aí aparece a ideia da vigilância total. Isso não é só uma planta, isso é uma metáfora da sociedade disciplinar. O quanto mais isso puder ser replicado por Foucault, mais vigilância, mais disciplina, mais tu conseguirá a produção de corpos dóceis. Essa imagem está melhor. Aqui tu tem, aqui já não é mais a prisão ideal como antes, num desenho. Aqui tu tem uma foto de uma que está desativada, que ela já virou ruína, e já não tem mais as grades, mas tu nota que o conceito se mantém. O nome que o Bentham deu e que o Foucault utiliza para tratar disso chama-se panóptico. Então vejam só a etimologia dessa palavra, panóptico. Pan é tudo. Óptico é olho. A ideia dessa prisão é o olho que tudo vê. E o olho que tudo vê é a torre central de vigilância, em que, dada essa centralização do olho que tudo vê, o olho que tudo vigia, toda essa noção aqui, imaginem as grades aqui, essa janela enorme para o lado de fora, nenhuma parede que mantém a pessoa em intimidade, ela está o tempo inteiro dentro da exposição máxima. O nome dessa ideia, que aqui está numa planta de prisão e que depois é replicada para a noção fundamental da sociedade disciplinar, essa ideia depois o Foucault vai chamar de panoptismo. Aí tem um ismo que entra aqui para dizer que o panoptismo significa a ideia de uma sociedade disciplinar baseada na vigilância e na punição. E essa é a lógica do nosso mundo. Então, nosso mundo é fundamentado na ideia de panoptismo e também num tipo de imaginário que se forma a partir daí, a crença de que a solução para todos os problemas humanos é o aumento da vigilância, do controle. Isso forma uma lógica de pensamento estranha para o Foucault, porque isso é um saber constituído pelos mecanismos de poder. Quer dizer que interessa aos mecanismos de poder que as pessoas pensem que a solução para os problemas do mundo é aumentar a vigilância. E assim, de maneira implícita, os mecanismos de poder aumentam a vigilância, com os sujeitos acreditando que isso é o bem.
e que isso é o correto, e que deveria ser assim. Só o Foucault está dizendo, nada que os mecanismos de poder criam são desinteressados. É importante que esses imaginários nasçam, isso também faz parte da constituição dos sujeitos. Entenderam a sutileza do panoptismo? Tem algo que o sujeito se coloca para si como desejável, mas que no fundo limita a sua liberdade, porque se coloca voluntariamente sobre a vigilância constante. E a consequência disso na sociedade disciplinar é um sujeito vigiado, que deseja por mais vigilância, acreditando que isso é a solução para todas as coisas. Só que Foucault mostra que não, que tem uma intenção por baixo disso. Isso é o problema. E claro, é um assunto aberto, é uma reflexão em andamento. Vamos ver mais algumas imagens assim ilustrativas da ideia de panoptismo agora, não só do panóptico planta, mas do planta arquitetônica, mas do panóptico como panoptismo, como a ideia de vigilância. Tem um desenho, né, que mostra do ponto de vista do vigiado, lá de dentro da cela, com o panóptico ali no centro, que não há nenhum grau de intimidade. Aqui uma planta de um panóptico, né? Essa aqui é dos Estados Unidos, na penitenciária estadual de Illinois. Esse aqui é um panóptico que ficou um tempo em atuação, né? Em existência. Não precisamos dizer o quão severo é, né, a existência ali dentro, na vigilância e na exposição máxima. Aqui uma nova, um panóptico novo, né, reformado. Ainda aqui tem uma segunda noção, vejam que tem 2 holofotes ligados aqui, né? Vocês imaginem isso ligados, tem ao redor de toda a torre central, essas luzes, elas fortes desse jeito, colocam a iluminação de dentro para fora, de fora para dentro já tem, mas ela colocado dentro, ela cega para tu perceber a torre. Então tu, pelo excesso de claridade, o teu olho machuca e tu não consegue olhar diretamente para o momento que tu está sendo vigiado. Essa é uma outra sutileza. Tem a ver com a nossa semiologia contemporânea, tem a ver com a ideia da placa, sorria, você está sendo vigiado. Só que você não sabe de onde está vindo a vigilância. Foucault mostra que com o tempo o panoptismo foi se aperfeiçoando e que algumas experiências foram feitas que a torre central de vigilância diminuiu consideravelmente as janelinhas e os holofotes mantiveram. Então tu não conseguia ver quando havia guardas ou vigilantes lá dentro. E o Foucault conclui que algumas experiências mostraram que não precisa ter o guarda, que nem vigilantes tinha. É só criar a sensação de que tu está sendo vigiado. Para formar o corpo dócil, obediente na sociedade disciplinar, é mais importante causar a sensação de vigilância do que vigiar mesmo. E se a pessoa sente que está sendo vigiada, causa o mesmo efeito do que estar de fato sendo vigiada. Por isso a lógica do sorria, você está sendo filmado. Talvez você não esteja, mas você procura o lugar em que está a câmera. E se tu não enxerga, piora a sensação. Agora eu estou sendo vigiado mesmo e não sei de onde está vindo. Essas sutilezas trazem a originalidade do pensamento do Foucault para compreender o mundo contemporâneo ancorado no panoptismo. Essas imagens só ilustram essa relação e trazem exemplos, né, bem complicados disso e exercícios interpretativos. Né? Aqui um outro tipo de panóptico, mantém o centro, mantém a torre central, não dá para ver, mas ela está lá. As janelas que trazem a luz de fora, que não deixam a intimidade acontecer. Não é um presídio, não é um hospício, uma espécie de lugar que relembra um claustro, mas tem uma inspiração no panóptico. Aqui a cena de um panóptico trabalhado dentro de uma arquitetura de manicômio, né, de hospício, um termo completamente inapropriado, os dois. Né? Aqui algumas plantas, o pavilhão de segurança do hospital, aqui tem uma planta superior que mostra a influência do panóptico.
outra mais detalhada, como deve ser a torre de vigilância, as celas das prisões, o exterior do panóptico, todo o design do panóptico, tá? Uma planta basal do panóptico. Então tudo isso eu compartilho, vou compartilhar com vocês para vocês analisarem com cuidado, tá? E verem todos esses detalhes que ficam melhor nos computadores individuais do que na projeção. Então a gente compartilha com vocês para vocês olharem em detalhes. E ainda mais que um panóptico para fechar essa parte da reflexão. Tá? Diz Foucault, o panopticon é a utopia de uma sociedade e de um tipo de poder que é, no fundo, a sociedade que atualmente conhecemos. Uma utopia que efetivamente se realizou. Por isso, esse tipo de sociedade de poder é perpassado pelo que Foucault denomina panoptismo, qual acabei de ver com vocês, tá? Que é essa ideia de uma espécie de sociedade da vigilância total em vários aspectos que começam numa ideia arquitetônica, mas que transborda para diversos outros sentidos, seja da câmera, seja da torre central, seja do discurso. Estou te vendo. Às vezes tu não precisa nem continuar a frase, né? Se tu deseja, por exemplo, numa lógica escolar, que aquele corpo sente de outra maneira, tu não precisa dizer sente de outra maneira, tu pode dizer apenas estou te vendo. E todos os implícitos da vigilância fazem com que aquele corpo se organize da maneira esperada que todos sentem naquela instituição que também tem uma tarefa de normalização dos corpos. Vejam que isso é uma lógica de interpretação da realidade. Isso é uma forma de pensamento sobre o contemporâneo e sobre como agora nós compreendemos, sobre como nós nos tornamos sujeitos também em nome disso. Como agora nós entendemos até o próprio conceito de sujeito que eu havia trazido antes, como nós somos o resultado disso e passamos por isso também, só que nunca havíamos refletido sobre isso de uma maneira tão densa. Por isso Foucault diz, olha a diferença que faz pensar sobre algo e não pensar sobre algo. É um pensamento crítico sobre a história do pensamento. Aqui sobre a história do pensamento que vigia, que disciplina e que pune. E veja como se dá essa consideração. Se no exemplo que eu trazia, mesmo com o anúncio do estou te vendo, aquele corpo não se organiza, qual é a próxima camada da punição? Sai da sala. Lembram disso? Essa é uma noção. Ó, vejam, estou te vendo, desejo que se comporte de outra maneira, estou atuando sobre o seu corpo, não há isso, então é um anormal, diante da ideia de normalidade aqui, então exclusão, punição, sai. E agora imaginem isso nos outros graus, nas outras instituições de poder. Aí vocês vão compreender a sociedade disciplinar, ou toda a estrutura que Foucault chama de estrutura biopolítica. Uma política, na ideia de mecanismos de poder que atuam sobre o bios, sobre os corpos. Então esse é um ponto importante. Deixo ainda para vocês mais alguns conceitos sobre o panoptismo para conhecerem depois, vai ir junto aqui, mas eu vou passar já para a última parte, que até agora já é suficiente. É a pergunta que fica, né? Existem limites para a vigilância? Essa é uma ideia. Aqui, esse aqui que eu gostaria de trabalhar com vocês, que é uma síntese do Foucault, né? Desse pensamento que a gente trabalhou até agora. A biopolítica atua pelo biopoder, é uma síntese conceitual de tudo que a gente viu. É como se eu dissesse para vocês assim, Karasek, como é que eu organizo tudo que eu vi sobre o Foucault dentro de uma lógica de síntese? Assim, como é que eu sintetizo as 3 fases do Foucault, a arqueologia, a genealogia, a fase do sujeito? Bom, no conceito de biopolítica e biopoder, que vai aparecer nas últimas publicações do Foucault, onde ele acredita que encontrou um termo que aborda tudo que as fases anteriores trouxeram. Uma
O biopoder, ele traz as práticas disciplinares, que são as técnicas de exercício do poder, como o poder se dá. Ele atua no indivíduo e no seu corpo, formando sujeitos, normalizando e adestrando, formando os corpos dóceis. As instituições que fazem isso são as escolas, as fábricas, os hospitais e as prisões. O resultado é um sujeito-corpo dócil que deve ser normalizado e então formado. A última fase aqui do cuidado de si é a ideia de perceber. Depois que eu percebo então todas essas características do biopoder, da biopolítica, bom, o que eu posso fazer comigo? Então, essa ideia do cuidado de si, ela só surge nas pessoas e nos sujeitos depois que ele percebe como os sujeitos se constituem, a partir dessas práticas do biopoder. Então é a partir desse entendimento de que somos o resultado dessa série de coisas que a gente pode então atuar no cuidado de si. Bom, isso não precisa ser tão eficiente assim sobre mim. Eu posso escolher quais são os limites de relacionamento com essas estruturas do biopoder, indo para dentro de uma produção de si mais atuante, mais prática, onde eu me pego como objeto de constituição e não fico tanto à mercê das instituições de poder. Por isso a última fase, o cuidado de si, que ele vai, dado esse conhecimento, se tomar como objeto e se constituir de outra maneira. É isso. Além disso, eu deixo outras referências, outras leituras, deixo a vocês algumas questões complementares, mas assim, o caminho de entendimento de Foucault é por aqui. Vocês notaram, é algo complexo, não é simples de explicar, algo que acontece pela própria interpretação de Foucault. Eu vou explicando ele para vocês e vou trazendo novas camadas de entendimento, mas essas são as vias. A partir daqui, de posse desses conceitos, vocês podem então desenvolver um processo de aprofundamento em Foucault, se for do interesse. Tá? Mas para conhecer o autor é suficiente. Tá? Depois a gente segue refletindo sobre outras questões biopolíticas. Por hoje é isso. Pessoal, sou o professor Felipe Karasek, eu sou professor de Filosofia, Ciências Sociais e História da Cultura e até a próxima aula.